são atrocidades, né, Fabiola, cometidas dos dois lados, né? E esse conflito ele é dominado pelo velho monstro do mesmo, mas essa conjuntura de agora, crivada ali de novidades, ela conspira até contra a mesmice, né? O Hamas promoveu ali uma ação inédita e conseguiu fazer com que esse conflito no Oriente Médio regredisse a um ponto abaixo da estaca zero. É impressionante o que está acontecendo agora, né? É, houve um consenso planetário em relação ao direito de Israel de se defender dos ataques terroristas, né? Agora, isso vem sendo feito há 7 décadas, né? E aconteceu mais ou menos o esperado. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra, retomou os bombardeios a Gaza e logo, logo essa contabilidade de cadáveres chega aí aos 2.000. E o Hamas, ele se aproveita das fragilidades alheias, né? Desafia a autoridade palestina, que é comandada lá desde a Cisjordânia por um Mohammad Abbas, que está mergulhado em denúncias de corrupção, e desafia o Netanyahu também, porque o Netanyahu também está às voltas com problemas de corrupção, desafiou ali a sociedade israelense com uma tentativa de reformar o judiciário, levou protestos às ruas, os maiores da história de Israel, está numa situação também bem fragilizada. E esse ataque inédito de proporções jamais vistas que o Hamas realizou em território israelense expôs uma fragilidade que a sociedade israelense não sentia desde a guerra do Yom Kippur, ali há 50 anos. Então, verificou-se que aquela é, decantada competência da inteligência israelense, a capacidade de proteger Israel, isso se verificou uma fantasia, não é? Então, o que está acontecendo agora, Fabiola, é que essa reação do Netanyahu ela está temperada ou deveria ser temperada por algumas novidades que Israel não enfrentou em ocasiões anteriores. O Hamas sequestrou mais de uma centena de reféns judeus, e está ameaçando executar, inclusive, diante das câmeras. E há duas assombrações que estão aí pairando em torno desse conflito. Um deles é o risco de o grupo libanês, o Hezbollah, se associar a essa investida do Hamas e, sobretudo, a ameaça de o Irã converter ali a sua notória simpatia pelos adversários de Israel, Hezbollah, o Hamas, num apoio explícito. Isso transformaria esse conflito num conflito maior, de proporções ali regionais e tal. Então, a questão agora, Fabíola, é saber é, se o terror do Hamas e a resposta aterrorizante aí de Israel vão se escalar realmente em proporções jamais vistas, porque é o que se prenuncia, né? Então, até as questões que são incontroversas, aquela reivindicação palestina pelo direito à soberania, os excessos da política israelense de sufocamento ali da população nos territórios ocupados, isso vai ficando em segundo plano, porque a incivilidade vai escalando a proporções que realmente com as quais o mundo não estava habituado, né? Então, até aquela solução que todos consideram a mais razoável, que é dois estados convivendo ali em paz, um israelense, o outro palestino, isso deixou de existir até como utopia. Então, o desafio agora, Fabiola, é saber se vai surgir desse cenário de caos, dessa escassez de vozes ali capazes de personificar o bom senso, alguém que consiga mostrar a insensatez desse comportamento de parte a parte, né? Então, se preciso saber agora se na região, que eu acho que é dali que tem que surgir, e dali para as grandes potências, se vai surgir alguma voz que seja capaz de entoar o bom senso. Olha, isso, esse festival de incivilidade não leva senão à morte de civis. É o que está acontecendo agora. Então, vai morrer gente, o sangue está escorrendo e a utopia dos dois estados
ela nunca foi tão irrealizável quanto agora, Fabiola. Ô Josias, inclusive, a gente falando sobre morte de civis, a confirmação da morte é de um brasileiro. Inclusive, Lula acaba de postar nas redes sociais uma nota oficial, inclusive do Itamaraty, e ele mesmo escreve: o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, que é natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigos e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera o seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Declaração de Lula sobre essa situação. Então, tem aí a morte de um brasileiro confirmado nesse ataque que aconteceu, né, no último sábado. Como é que você até analisa, professor, o fato, né, dos brasileiros e a forma como o governo brasileiro está atuando nesse caso? Como é que o governo brasileiro tem respondido? O avião da FAB deve chegar ainda hoje lá em Israel para resgatar brasileiros que pedem para voltar ao Brasil. Ao mesmo tempo, tem também brasileiros que estão no lado palestino e que também pediram socorro ao governo brasileiro. Acho que no meu ver, a posição do Estado brasileiro ela é bastante condizente com que historicamente o Estado brasileiro tem se posicionado em relação à questão Palestina-Israel, que é a defesa do direito internacional, que é a defesa da solução de dois estados e contra a violência, digamos assim, de ambos os lados, né? E sempre defendendo o direito do Estado de Israel de se defender e tudo mais. Então, eu acho que a posição do Estado brasileiro é bastante condizente. Já são mais de 600 brasileiros, se eu não me engano, que pediram para retornar, pediram auxílio Itamaraty para retornar ao país. E a morte desse brasileiro e o desaparecimento dessas duas outras que você mencionou é uma tragédia, né? Que infelizmente acontece, como o próprio editorial do Haaretz, que é um dos principais jornais israelenses publicado em língua inglesa, publicou um editorial dizendo: infelizmente, uma das consequências de você, de alguma forma, manter 2 milhões de pessoas presas, né?